Nada, só queria deixar claro que a gente vai começar a fazer playlists, tá? Eu, pelo menos, vou fazer elas pra ficar mais organizadinho, pra pessoa que entrar aqui conseguir procurar. Agora tem pouco vídeo, mas em alguns meses vai ter bastante, espero eu. E aí eu queria montar playlist. Então esses vídeos aqui que eu tô gravando vão entrar na playlist de filosofia, alguns comentários que a gente vai fazendo. Nada muito organizado, mas que pelo menos deixa os vídeos numa sequência só. Facilita a vida. Porque às vezes eu posso colocar intercalado outro vídeo e assim por diante. Então eu queria deixar claro, antes de mais nada, que a gente vai fazer, eu vou fazer umas organizaçõezinhas, até para facilitar a minha vida. E depois, também queria dizer um negócio que eu ouvi isso no Giovanni Reale alguns meses atrás, sobre a filosofia no tocante mudança de comportamento. Né? Ele faz alguns comentários forjados no livro dele, né, sobre Platão, um livro sobre filosofia antiga do Havelock, que é um historiador italiano, e uma palestra do Edmund Husserl, acho que da década de 60, não me lembro quanto que o Husserl morreu. Mas a verdade é que a poética grega, o épico grego, criou uma espécie de, na cabeça do povo da época, criou uma espécie de imitação, que eles chamavam de mimético poético. Eles, o Husserl, o Havelock e o Reale. Basicamente, via-se nas obras clássicas do épico grego os personagens heróicos como uma espécie de modelo, o qual deveria ser seguido, suas ações e seu modo de lidar com as coisas. Então, quando determinada situação trivial do dia a dia travava um grego, pensava logo ele imediatamente: poxa, o que Ulisses faria? Ou Teseu? Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o crescimento da população de Atenas, eu não estudo muito isso ainda, mas eu acho que se os gregos imitassem o comportamento de Zeus ao ver uma bela donzela passando na rua, bom, deixa quieto, isso não é o tema do vídeo. Mas enfim, e a partir do momento que nasce a filosofia, começa a se ter o processo filosófico, o método filosófico começa a ser praticado, embora não muito ainda especulado, muda-se porque começa o nascimento do porquê e a busca por uma razão suficiente. E isso faz com que o mimético poético morra, porque já não se pensa mais o que Ulisses faria, mas sim o porquê Ulisses faria esse jeito e eu estou fazendo de outro. Ou seja, começa a se ter aquela distinção entre a minha autonomia pessoal, o que o Olavo chamava de emergência da consciência, né, individual, para o rebaixamento de uma, que a gente pode chamar aqui de uma consciência ficcional, ou seja, uma consciência criada e projetada dentro de obras ficcionais. Então, eu esqueci de falar isso no vídeo sobre desejo de filosofar e achei o comentário pertinente para a gente começar a falar dos assuntos. Mas, como a gente já viu no último vídeo de filosofia sobre ponto arquimédico, a busca era sobre um princípio de todas as coisas, do mundo e de nós mesmos, do universo, de modo geral. Pois então, aí depois vem uma discussão meio monádica e a dualidade que vemos no mundo, porque se a gente olhar o nosso corpo, a gente tem uma mutação fisiológica. Nosso corpo desenvolve, muda, envelhece, nossas células morrem. O processo biológico ele é todo seletivo. A gente vai comentar disso em outro momento, mais especificamente. Só que a gente, embora envelheça, nós nunca perdemos a consciência de si, de modo que sempre nos reconhecemos como a mesma pessoa. O eu é sempre eu, e não outra coisa. Ele não muda, embora o corpo, evidentemente, haja de modo oposto. Então parece, dentro de uma reflexão sobre nós mesmos, que as coisas se modificam em partes e em outras elas permanecem. Uma cama que envelhece continua sendo cama, uma casa que envelhece continua sendo casa, e assim por diante. Só que aí vem Heráclito com a ideia do constante devir, que numa frase seria tudo muda, exceto o fato de que tudo muda. E aí vem o exemplo clássico do rio, né, que você não entra no mesmo rio todo dia, porque o rio de hoje já não será o rio de amanhã, porque as águas que estavam nele fluíram para o nascimento de outras águas, e assim por diante. Né? E teve os discípulos de Heráclito que levaram a coisa ao seu extremo, de modo que diziam que na verdade você não entra em nenhum rio, porque quando tu bota o teu pé dentro do rio, ele mudou, aí vem a canela, muda, aí o joelho, muda, no final você nunca está num rio na verdade.
né? Porque ele sempre vai fluindo constantemente. Porque começou-se a especular sobre a ideia do tempo. Ou seja, qual que é o tempo de mutação, né? Que as coisas mudam, tudo bem, aceitamos então que tudo muda. Mas qual que é o tempo dessa mutação? Então, se demorar um dia, bom, então se eu ficar durante o dia inteiro no rio, o rio continua sendo o mesmo, mas amanhã ele muda. Mas se o rio mudar por segundo, entendeu? Então, assim, qual que é a relação da mutação com o passar do tempo? Independente do que o tempo seja, mas qual que é a relação dessas coisas? Bom, o Heráclito não levava tão ao extremo quanto seus discípulos, mas como a gente vai falar especificamente do Heráclito, basta nos dizer apenas que o devir ele é um devir com D maiúsculo. E ele não nega a ideia de ser, mas confirma a passagem do não ser para o ser e do ser para o não ser. Esse comentário que o Heráclito faz perdura na filosofia até hoje, quando nós estudamos as mutações. Certamente na obra de Aristóteles vamos ter melhores esclarecimentos. Só que se a gente pensar um pouquinho, a gente começa a entrar em aporias, que seriam basicamente problemas teoréticos, né? Porque se tudo muda, ou seja, como é que a gente sabe que essa sentença tudo muda, não vai mudar também e passar por seu oposto de que nada muda. E aí então a filosofia de Heráclito mudaria para uma coisa completamente diferente daquilo que ele aceitava. E a filosofia de Heráclito mudaria, né? E Heráclito mudaria de modo que eu já não reconhecesse mais o Heráclito, nem o que seria filosofia, pois tornou uma coisa completamente diferente. Assim como eu não reconheço eu mesmo quando me modifico e olho no espelho e percebo que estou diferente, pareço estar mais velho, quem eu sou de fato? Foi um problema que o Aristóteles identificou nessa passagem constante. Como é que a gente... É claro que na época dele estava mais esclarecido, na época do Heráclito nem tanto. Mas como resolver o problema de que nós a gente parece sempre reconhecer uma coisa de modo homogêneo. Então a gente capta alguma coisa em algum objeto, em algum ente, em algum ser, e a gente não sente uma mutação em totalidade, apenas em parte. Só que essa parte ela pode ser descartada porque ela não nos parece essencial para saber que aquilo é aquilo. Então eu pego um leão, você corta a juba. Poxa, mas eu ainda sei que ele é um leão, mesmo sem juba. A juba não parece ser o fator determinante. E é com esse fator determinante, e somado às especulações da ideia do ser, que surge uma oposição completamente oposta à posição do Parmênides. A posição do Heráclito, que é a posição parmenídica, de que nada muda e tudo é constante e permanece igual. É aqui então que nós nos deparamos pela primeira vez na história da filosofia com o princípio de identidade, de que A é igual a A. E identificou Parmênides no pensamento heraclitiano que havia uma contradição. Como é que o ser passa a não ser e o não ser passa a ser? Então, como é que se dá essa passagem, essa alternância das duas coisas, que numa visão tensional elas praticamente se anulam? Como é que o João é João e depois ele não é João? Pensando bem, parece que o Parmênides identifica um erro simples, entendeu? Mas a resposta dele ao Heráclito não é muito melhor. Porque embora o princípio de identidade seja de uma utilidade perfeita, e ele seja muito interessante por conta do seu fundamento com a essência do ser, e em estudo de ontologia ele vem a calhar, e até de lógica, e não só, mas eu prefiro enunciar esses dois porque é o que mais aparece. A posição parmenídica é de que mutacionar era perder a existência. Para o ser existir, ele precisa ser ser. Olha que coisa louca. O ser é, e sempre será. E o não ser não é, e nunca será. Porque não é atributivo a ele dar uma condição de existência, sendo que a condição dele é de inexistente. E não é coerente dar uma atribuição de inexistência a uma coisa que é completamente existente. De modo que Zenão, por exemplo, de Eleia negava o movimento, por exemplo. Né? Depois eu posso falar disso, mas agora não é legal. Então, criou-se uma rigidez, uma elevação à ideia completamente oposta de Heráclito, que seria que nada muda.
Ora, se nada muda, como é que o Parmênides saiu da premissa e foi para a conclusão? Porque isso é uma mudança de raciocínio, né, do nosso pensar. Nosso pensar é um processo mutativo, o pensamento não. E o pensamento, entendido como ideia na obra parmenídica, é uma coisa complicada. Os modernos dificultam a nossa vida quando vão falar de ideias, mas os gregos não aliviavam para nós também não, exceto em Platão, que, vamos dizer, o Parmênides entendia que na mudança perdia-se existência. Então, já que para as coisas serem o que são, elas não poderiam mudar. Então, se você evoca a ideia de São Tomás de Aquino, por exemplo, São Tomás de Aquino existiu, é um personagem histórico, reconhecido, entendeu? Mas se eu evoco a ideia dele, para que ele seja o que ele foi, ele tem que ser ainda, e amanhã ele tem que continuar sendo. Então, de certo modo, São Tomás de Aquino, independente das ideias religiosas, tá? Mas São Tomás de Aquino ainda existe. Talvez não do mesmo jeito que a gente entende. Isso é muito esquisito para nós, né? Mas como assim São Tomás de Aquino ainda existe? Ele ainda existe na nossa cabeça. São Tomás de Aquino não deixou de ser o que era para ser outra coisa. São Tomás de Aquino continua sendo São Tomás de Aquino, senão eu não poderia evocar a ideia dele, porque evocar a ideia dele implica uma identidade. E essa identidade, essa unidade, depois na hora que eu for falar de Mário Ferreira eu mudo, mas agora eu posso. Essa singularidade, particularidade, ainda permanecem. Só que tem uma diferença muito grande entre o São Tomás de Aquino, personagem, e o São Tomás de Aquino, ideia de São Tomás de Aquino. Ou individualidade conceitualizada de São Tomás de Aquino. Esse homem me lembra São Tomás de Aquino. Ou eu estou falando do São Tomás de Aquino, e não de um outro Tomás de Aquino. Quando eu falo de São Tomás de Aquino, tu já lembra logo do santo. Que escreveu a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios, que fez os trabalhos a respeito de Aristóteles, junto com a teologia cristã e assim por diante. Então a gente percebe uma mudança, na verdade, no direcionamento do personagem histórico em si e da sua ideia. E isso Parmênides jamais poderia negar, sem cair em outros problemas aporéticos. Mas tem uma outra mudança, que seria a mudança propriamente de um personagem fictício para um personagem histórico, mesmo que a ideia dos dois, ainda por definição de identidade, sejam ideias. Como, por exemplo, se eu digo que Alvo Dumbledore foi o maior bruxo que já existiu, como é que eu reconheço o sujeito ou o ser concreto dessa frase? Não tem, porque Alvo Dumbledore é um personagem fictício de uma série de livros infanto-juvenis. Agora, se eu digo que J.K. Rowling disse que Alvo Dumbledore foi o maior bruxo que já existiu, bom, aqui o ser eu já consigo encontrar, porque J.K. Rowling é uma personagem histórica, ou, se você preferir, uma pessoa, que pode ser identificada com muito mais facilidade no mundo real do que Dumbledore, né? Que você vai sair por aí procurando o Alvo Dumbledore, é só um personagem. Então nós temos uma outra mutação, que é a mutação dos esquemas internos que as duas ideias evocam. O primeiro um personagem fictício, o outro um personagem real. Ou seja, o mundo da ficcionalidade e da realidade são completamente diferentes. Mas para o Parmênides parecia ser iguais, pelo que a gente consegue inferir da sua teoria. De modo que eu me lembro muito, quando penso em Parmênides, do próprio Berkeley, com aquela mistura de epistemologia com ontologia dele. Parece tudo uma coisa só. É por isso que atribuímos a ideia de Berkeley ao solipsismo. Eu vou fazer comentários mais precisos disso em momento oportuno. Mas continuando, como se isso não bastasse, nós temos o problema também da mudança que um esquema tem em seu conteúdo, ou também no modo como eu penso dele. Eu vou falar primeiro disso. Porque, por exemplo, se eu estou pensando num amigo meu, enquanto eu estou vendo ele, é uma coisa. Se eu penso nele quando nós estamos distantes um do outro, cada um na sua cidade, é uma outra coisa. Porque a figura dele me impressiona de um jeito tal qual a ideia jamais vai conseguir. Nesse sentido, tem razão o David Hume, com exceção da parte que ele nega a coisa em si, de que a impressão que você tem quando recebe, por exemplo, a brisa de uma praia, do vento fresco numa praia, né, e daquele cheiro de mar, é muito diferente quando você tem uma cópia dessa impressão em formato de ideia. Ela não parece nos satisfazer do mesmo jeito. Uma coisa é você estar na praia, outra coisa é você imaginar ir nela. Por que não satisfaz só pensar que está na praia? Porque estar na praia é uma coisa muito mais forte. É impressão forte e impressão fraca, nos termos dele. Mas eu não sou muito bom em Hume ainda, então não vou prosseguir com o tema dele, nem o tema dele do vídeo nem é esse.
E por fim, nós poderíamos dizer um outro problema poético, que é um esquema, uma ideia ou até mesmo um ser, ganha em conteúdo outros esquemas internos que, embora possam não mudar necessariamente o conceito, pode ser confuso se nós não levarmos em conta quando falamos da heterogeneidade desse mesmo esquema. Para não ficar confuso, a gente pensar, por exemplo, na seguinte frase: Pep Guardiola é o técnico do Manchester City. Ora, isso eu posso afirmar categoricamente e é uma verdade que pode ser observada e identificada no mundo real. De fato, Pep Guardiola, o treinador, se não me engano, catalão, ele é técnico do Manchester City, o time de futebol inglês, da cidade de Manchester. Mas se eu dissesse isso em 2014, Pep Guardiola é técnico do Manchester City, estaria correto? De modo algum. Porque embora a ideia de Pep Guardiola seja a mesma, na época ele era treinador do Bayern, e o esquema técnico do Manchester City não estava nele naquela época. Conforme o tempo passou, ganhou-se uma atribuição nova, e hoje dizer que ele é técnico do Bayern também estaria errado, porque ele não treina mais aquele time alemão. Você consegue entender como que um esquema ganha informação nova na medida que o tempo passa e se atribui à ideia nossa? A ideia de Pep Guardiola é a mesma, mas ele já foi treinador do Barcelona, foi do Bayern e agora é do City. Se ele sair do City, ele deixa de ser. Então, por exemplo, num jornal, eu posso, para evitar repetições, trocar as palavras e dizer que, por exemplo, uma hora eu coloco Pep Guardiola, outra hora eu coloco só Pep, outra hora eu coloco Guardiola e outra hora eu coloco o técnico do Manchester City. Mas eu não faria isso há anos atrás, não seria possível. O que a gente pode concluir é que existem diversas mutações que nos são dadas pela experiência e diversas identidades que nos são dadas pela intelecção e pela inteligibilidade do ser, ou pela nossa razão, se você achar mais fácil entender assim. No entanto, nenhum desses dois homens que a gente comentou hoje afirmavam uma coisa assim. Eu diria que Pitágoras, Platão e Aristóteles, o Aristóteles como o mais imaneticista dos dois, Platão no intermédio e Pitágoras como um grande metafísico, são os filósofos que corrigem essa problemática. Que o pessoal gosta muito do jeito analítico do Aristóteles. A analítica dá uma certa segurança para espíritos covardes. Mas tanto Platão quanto Pitágoras e as suas respectivas filosofias resolvem esse problema, mesmo que o seu pensamento seja muito mais controverso do que o Stagirita. Mas o que eu quero que fique bem claro é que essa discussão ela perdura até hoje e após esses três filósofos gregos que eu mencionei, Pitágoras, Platão e Aristóteles, entrarem na discussão, surge uma nova corrente, que é a corrente daquela corrente de assimilação entre, vamos dizer, melhor dizendo, uma compreensão entre o organismo mutativo e o organismo imutável, de modo que eles compõem uma forma maior. E certamente essa posição, pelo menos no meu julgamento, é a que encontra argumentos mais coerentes dentro das propostas já estudadas pelos filósofos. Tá certo? Então, assim, isso ficou muito grande, não era para ter ficado tão grande, mas eu acho que o raciocínio não se perdeu, porque eu não fiquei comentando de outras coisas no meio do vídeo igual eu estava fazendo. Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.